A aula de hoje é sobre o Single Social True, ou a sigla SSOT. Nós vamos entender o que é esse conceito que deixa os aplicativos mais organizados e livres de bugs. Imagine o seguinte: você está organizando uma festa e decide criar uma lista com o que precisa comprar: salgadinhos, refrigerantes, doces. Só que você escreve essa lista em 3 lugares diferentes: no seu celular, num papel e em um quadro branco. Se você atualizar só uma dessas listas e esquecer das outras, a confusão está feita, não é? Não tem como garantir que todos os itens estejam certos em todas elas. Agora pense: e se houvesse apenas uma lista oficial, atualizada por você, e todos consultassem essa única lista? A chance de erro diminui muito, certo? O Single Social True é exatamente isso, uma única fonte oficial de informação. Em aplicativos, é a ideia de que cada tipo de dado deve ter um único lugar responsável por armazená-lo e modificá-lo. Só um detalhe: no decorrer da aula, em vez de nós usarmos o termo em inglês, nós vamos nos referir ao conceito como fonte única de verdade. Agora, por que é importante nós usarmos esse conceito no desenvolvimento de aplicativos? 3 motivos. O primeiro, menos bugs. Só uma cópia oficial do dado significa menos chances de inconsistências. Segundo, código mais simples. Com apenas um lugar para acessar ou modificar os dados, tudo fica mais organizado. Terceiro, facilidade para trabalhar em equipe. Quem está desenvolvendo o app sabe exatamente onde procurar as informações. Onde o conceito de fonte única de verdade é aplicado. Normalmente, usamos uma classe chamada repositório, ou repository em inglês, para armazenar essa fonte única de verdade. Cada tipo de dado, e a gente tem aqui 3 exemplos: usuários, produtos e pedidos, geralmente tem seu próprio repositório, conforme nós podemos ver em nosso diagrama. Veja que eu tenho um repositório de usuários, outro repositório de produtos e outro repositório de pedidos. Agora, um outro detalhe: o repositório ele cuida de buscar informações, seja de um banco de dados local ou de um servidor remoto, conforme a gente também pode ver aqui. Veja que se eu tenho um repositório de produtos, eu posso estar buscando ele tanto de um banco de dados local como de um servidor remoto. Além de fazermos o uso de uma classe repository para buscar informações, que é uma das formas de a gente estar aplicando o conceito de fonte única de verdade, nós também temos ainda um uso mais comum, que é uma classe que você vai utilizar no seu aplicativo, no seu projeto. Então, mesmo dentro de uma classe, a gente pode aplicar esse conceito de fonte única de verdade. E isso a gente pode ver em nosso diagrama na tela. Veja que nós vamos usar getters para calcular valores com base em uma única variável, em vez de ter vários campos separados que podem ficar desatualizados. Um outro uso é o uso de records. O que nós vamos fazer com eles? Nós vamos manter valores relacionados agrupados em uma única lista de records, evitando listas paralelas que podem ficar desincronizadas. Aqui no nosso diagrama vem trazendo aqui o exemplo dos getters. Por exemplo, aqui fala de preço com desconto. Então, se eu tenho um produto com preço, eu quero preço com desconto, o que eu vou fazer? Eu vou usar um getter para derivar o valor do preço original, aplicando assim o desconto. E não vou utilizar um preço do produto e um outro atributo da classe para o preço com desconto, porque isso poderia ocasionar em erros.
porque poderiam talvez atualizar o preço do produto, mas esqueci de atualizar o preço com desconto. No caso do Records aqui, só para explicar, nós temos ali no produto o nome, o preço e o estoque. Uma maneira seria, por exemplo, a gente ter uma lista para os nomes, uma outra lista para os preços e uma outra lista para o estoque. Então veja que está separado, mas o nome, o preço e o estoque, ele é um valor que está relacionado ao produto. Então nós devemos agrupar esses três valores em um record. E assim nós vamos ter vários records, no caso, cada um representando um produto. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesses dois recursos do Dart, que são os Gathers e os Records. No Dart, que é a linguagem de programação que nós utilizamos, Gathers são como portas de acessos para variáveis ou valores calculados. Em vez de expor diretamente um campo ou variável, usamos Gathers para retornar o valor de maneira controlada. Quando nós nos referimos aos Gathers, a ideia é usar para derivar valores com base no conceito de fonte única de verdade. Isso ajuda a evitar inconsistências. Vamos ao nosso exemplo dos Gathers. Então imagine que você tem uma classe produto e quer calcular o preço final com desconto. Sem usar Gathers, você poderia ter duas variáveis que precisam ser mantidas sincronizadas, que a gente pode ver em nossa tela aí na parte de cima. Veja que nós temos o preço base e o preço com desconto. Mas veja que são dois atributos ou duas variáveis nessa classe produto. Então a gente precisa certificar de atualizar os dois manualmente. Na parte de baixo a gente já está vendo a classe produto com o uso de um Gather. Veja que nós temos o preço base e o preço com desconto, ele é um Gather. E veja que o valor dele é o preço base vezes 0,9. Assim, o preço com desconto é sempre derivado da fonte única de verdade, que é o preço base. Então, não importa quantas vezes o Gather seja chamado, ele sempre reflete o valor correto. Agora, e os Records? Os Records no Dart são uma forma prática e eficiente de agrupar vários valores relacionados em um único objeto, sem precisar criar uma classe para isso. No contexto de fonte única de verdade, os records ajudam a garantir que informações relacionadas fiquem agrupadas em um só lugar, evitando listas paralelas que podem se desincronizar. Vamos também ao exemplo dos records. Então imagine que você está guardando informações sobre produtos, o nome, o preço e a quantidade em estoque. Veja que em nosso código nós temos aí essas três listas, a de nomes, de preços e quantidades. O problema aqui é que se você mexer na lista de nomes, precisa lembrar de mexer nas outras listas nos mesmos índices. Isso é propenso a erros, mas com o Records fica tudo mais organizado, conforme a gente pode ver mais na parte de baixo. Veja que os valores que estão relacionados eles foram agrupados em um record. No caso aí a gente pode ver o nome do produto, o preço e a quantidade de estoque. Eles estão dentro de um record. E aí mesma coisa para o produto B, que faz parte dessa lista. E aqui na parte de baixo mostra como a gente pode estar acessando os valores de cada record. Assim como os records, você tem um único objeto que agrupa todas as informações relacionadas. Isso reflete bem o conceito de fonte única de verdade, porque mantém os dados organizados e consistentes. Além de termos entendido sobre esse conceito de fonte única de verdade na aula, nós vimos que o Dart nos ajuda a aplicar esse conceito, trazendo recursos ou ferramentas para que a gente possa manter o nosso código limpo e organizado. Vimos aí dois exemplos. Incrível, não é? Com esse conceito de fonte única de verdade, seus aplicativos ficam mais robustos e sua vida de desenvolvedor fica muito mais tranquila. A aula de hoje termina aqui, então até a próxima.